Olá, bem-vindos mais uma vez no Bunda na Cadeira e Sem Enrolação, professora doutora Raquel Ruiz, a última parte, o trabalho do professor na educação infantil, da organizadora Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. Bora comigo! Essa parte vai tratar da saúde e qualidade de vida, ou seja, quando o cuidado de si e do outro constitui um eixo do trabalho pedagógico. Aqui, gente, as autoras colocam para a gente que, olha, ao considerar as funções e a organização da educação infantil, um ponto nevrálgico apontado pelo livro é a relação entre saúde, qualidade de vida e os processos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. Então, quando eu vou tratar da questão das funções da organização da escola, então é extremamente importante apontar a questão da saúde, qualidade de vida, o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dessas crianças. A saúde. Primeiro que eu preciso entender, é um direito de todos os cidadãos, inclusive das crianças da educação infantil. Esse conceito considera o crescimento e o desenvolvimento como um processo pluridimensional, resultante das dimensões biológica, cognitiva, psicológica, emocionais e sociais. Então, cuidar da saúde não é só cuidar do resfriado, não é só cuidar do machucado, mas é cuidar, sim, dessa questão biológica, mas também das questões cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais. E lembrando que é um direito e é um processo pluridimensional. As autoras apontam isso para nós no livro. O processo, olha lá, ao realizar os cuidados, deve visar a interdependência e a autonomia da criança. Então, nesse cuidado com as crianças em relação à saúde, né, que também está voltado para alimentar, o banho, a higiene, essas coisas, o professor ele tem que ter cuidado com o quê? Tem que visar o quê? Essa interdependência e autonomia da criança. Sempre, tá? Ela vai ter que aprender a se lavar, ela vai ter que aprender a se limpar, a comer, é extremamente importante. O alimentar-se, manter-se seguro, dormir, banhar-se, usar o sanitário, cuidar dos nossos corpos e do ambiente também. Porque a saúde está ligada a um ambiente limpo, saudável, né? Assim, com ventilação. Tudo isso requer habilidades aprendidas na cultura, ou seja, isso eu aprendo, não é nato. Bora continuando. O que eu quero que vocês não esqueçam, então? Que eu tenho que trabalhar aqui na educação infantil a interação, autonomia, interdependência e interdependência nas ações de cuidado, a alimentação, aprender a cuidar de si como uma meta da educação infantil. Tudo isso está ligado à saúde. Questões que emergem da prática dos professores. Elas vão trazer assim algumas questões, até parece simplista demais, mas essencial. Olha só, algumas questões que elas colocam no livro. Tomar ou não tomar banho na unidade da educação infantil, né? Lá. Olha que elas apontam. Essa decisão depende de vários fatores, como a idade da criança, clima da região, mas é preciso dar ao menos meio banho nas crianças pequenas para limpar resíduos. Claro, gente, a criança vai fazer xixi, vai fazer cocô e você não pode deixá-la lambuzada. Tem que lavar mesmo, nem que for da cinturinha para baixo. Isso, assim, o sistema, né, de educação em que você está inserido, a unidade escolar, terá regras para isso. 2. Fraldas de pano ou descartável? As fraldas de algodão reutilizáveis têm menos absorção que as descartáveis e podem contaminar o meio ambiente. Então, trabalhamos sim com fraldas descartáveis, é bem melhor. Já fui diretora de uma educação infantil e nós acabávamos provendo para as famílias que não podiam, né,
trazer essas fraldas descartáveis, essas fraldas. 3. É necessário usar luvas para trocar fraldas? Gente, isso é muito sério. Olha o que elas colocam. O uso de luvas é indicado apenas quando houver risco de o professor entrar em contato com resíduos fecais, como sangue, ou se estiver com alguma lesão aberta na pele das mãos. A higienização correta com água e sabão substitui o uso das luvas. Tá, mas você trabalhar com a luva te traz uma certa segurança, mas aqui é o que as autoras colocaram. Tanque de areia é saudável? A areia é um excelente material para as crianças brincarem e aprenderem sobre textura, volume, capacidade e etc. Porém, faz-se necessário que se tome alguns cuidados com a areia. O tanque de areia tem que estar em local em que há incidência de sol e onde a água escoe. A areia tem que ser de origem conhecida e ela tem que ter um tratamento aí, gente. Isso é fundamental. 5. Qual o melhor posicionamento para o bebê dormir? Segundo a recomendação do livro, a posição de barriga para cima é a mais indicada, para não trazer sufocamento, né, a questão de engasgar. 6. Como evitar que as crianças engasguem com os objetos ou alimentos? As autoras apontam que todos os professores devem conhecer as técnicas de primeiros socorros para prestarem auxílio às crianças que engasguem ou apresentem dificuldade respiratória. Essa formação é imprescindível para todos os professores. A gente já forma já na faculdade os nossos alunos da pedagogia. 7. As crianças precisam escovar os dentes após o almoço? O ensino da técnica de higiene oral às crianças deve ser um processo gradativo, em parceria com os pais e profissionais da saúde. E isso é muito legal porque acontece. Porém, a principal escovação é a da noite, que deverá ser feita em casa. Então, orientar os pais também para isso. 8. Os professores podem ministrar medicamento às crianças? O livro assevera que os pais podem delegar aos professores o trabalho de medicar as crianças, mas caso a criança apresente sintomas na escola, os pais devem ser orientados a procurar o serviço de saúde. Agora, uma dica da professora que está aqui no próximo slide, tá? Uma dica de quem foi diretora de escola de educação infantil. Primeiro, a medicação sempre com receita médica e autorização dos pais, ambos por escrito, tá ok? Consulte também o seu sistema de ensino junto à supervisão e o seu diretor também para esses procedimentos. Preserve-se sempre. Continuando com as autoras. Essa parte do livro vai tratar sobre a formação docente. E, no geral, o que elas apontam para nós, o que tem que ter na sua formação? Tem que ter conteúdo, ou seja, tem que ter uma teoria que vá sustentar a sua prática, professor. Você precisa também, dentro dessa formação, desenvolver a questão de ser expertise, especialista de pesquisa, ou seja, você precisa aprender a investigar, conhecer os seus alunos, até para poder preparar as suas aulas, né, de acordo com a realidade da sua turma. Precisa também ser desenvolvido nessa formação a questão de aulas dinâmicas, contextualizadas, né, para que você possa atuar com qualidade. Toda essa formação docente é para que haja qualidade na educação infantil. Olha lá, continuando. É competência docente a concretização da articulação entre o cuidar e o educar, junto à criança que demonstra, em suas brincadeiras, a sua grande capacidade de vivenciar a emoção, a razão, a natureza e a cultura. E você precisa perceber isso, professor. Enquanto você está lá, trabalhando com ela, cuidando, e elas estão ali nas brincadeiras,
Você precisa perceber essa capacidade dela de vivenciar as emoções, a razão, né? Você precisa pesquisar, né? Investigar, observar. E essa formação, ela está voltada para o educar e cuidar, e você, professor, também vai formar as crianças dentro desses dois conceitos, educar e cuidar, para que as crianças possam desenvolver autonomia com o próprio cuidado também. Então, educar e cuidar é para você, professor, e o aluno também desenvolver esse cuidado com ele. Continuando. Outro ponto importante que elas colocam da formação, né, do professor para educar e cuidar, é que o professor precisa aprender com as crianças a valorizar a brincadeira, a imaginação, o sonho, a fantasia, as possibilidades ambientais nas organizações sociais e na vida. Professor, você também aprende com a criança. E ainda, essa formação docente solicita também conhecimentos na área da saúde. Foi aquilo que a gente iniciou a nossa fala em relação à saúde. Tem que ter uma formação na área da saúde. Instrumentos do professor para aprimoramento do seu trabalho. Ela vai falar da avaliação. A avaliação, como ela acontece lá na educação infantil? Não tem atividade de classificação. Estamos careca, cansados de saber disso. Tem que ter o foco na formação e desenvolvimento individual de cada criança, com atividades contextualizadas, significativas, né? Trabalhar a problematização dos conteúdos. O que seria problematizar, né? Esse daí é o fio condutor do processo do ensino-aprendizagem. É o que vai criar sentido para estudar um determinado conteúdo. Ou seja, você faz uma pergunta desafiadora, não é qualquer pergunta, tá? Problematizar torna esse conteúdo para a criança como algo familiar, né, para o aluno, propiciando o conhecimento. Conhecer é tornar algo familiar a mim, com sentido e transforma a minha realidade. E a problematização, ela acontece em várias dimensões. Então, não é qualquer pergunta. Por exemplo, você quer trabalhar sobre a água, né? Mas você pode trabalhar, fazer perguntas conceituais, né? O que é a água, uma pergunta relacionada à questão social, né? A questão ambiental, né? Por que eu tenho que economizar a água? Ou seja, problematizar é instigar, é desafiar o aluno, tá? E também não é instrumento da avaliação. Então, na avaliação, eu tenho que ter a observação na educação infantil e os registros, né, que são as fichas, os portfólios. Continuando. E você, professor, precisa planejar. Tudo que você faz na educação infantil tem que estar lá planejado. Você tem que ter o plano anual, a programação semanal e a sua programação diária. E as atividades planejadas por meio de documentos e registros sempre. E a família tem o direito de conhecer esses documentos e os registros. Moçada, acabamos então o livro e vamos para algumas questões. Olha essa questão. Educar e cuidar podem ter significados diferentes quando se analisa cada palavra isoladamente, mas em se tratando do ambiente educacional, seus conceitos se estreitam diante da necessidade de proporcionar à criança um ambiente capaz de ampliar seus conhecimentos, valorizando e respeitando sua criatividade e a maneira de se expressar. Neste contexto, podemos afirmar que a escola precisa ir além do conhecimento pedagógico, mostrando sensibilidade, atenção e carinho, a fim de produzir a motivação necessária para o bom desenvolvimento da criança? Não me causou estranhamento. Vamos ver se tem uma resposta melhor. B. A família deve ser informada sobre as potencialidades de suas crianças,
pois somente ela é capaz de oferecer o carinho necessário para motivar seu desenvolvimento. Gente, é só a família? Olha aquelas questões que eu falei para vocês do somente. Não, né? A C. Educar é uma ação que requer conhecimento e não deve ser negligenciada adotando posturas emocionalmente frágeis. Não. E aqui posturar, negligenciando, adotando posturas. Aqui a questão, gente, eu copiei do jeito que estava, né, lá do site. É uma questão, acho que de 2020, tá? Não. D. O desenvolvimento infantil requer uma parceria entre escola e família. Sim, pois a primeira é responsável pela aplicação de técnicas pedagógicas para desenvolver intelectualmente a criança. E somente a família pode proporcionar o ambiente de carinho? Gente, também não. Né? Para aguçar, não. Errado. E desenvolver o potencial de uma criança é uma ação que requer técnicas pedagógicas que só poderão ser trabalhadas a partir dos 6 anos de idade? Ai, quanta bobagem. Alternativa A mesmo. Bora comigo. Aqui, alternativa A. Outra questão. Não é um objetivo geral e ou função política sociopedagógica das instituições de educação infantil. O que não é? Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais? Opa, isso é sim. Precisa. B. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias? Perfeito. Sim, é o objetivo geral e a função sociopolítica e pedagógica. C. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas? Perfeito, as autoras falam isso para nós no livro. D. Construir novas formas de sociabilidade, de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta. Olha isso aqui, sem o rompimento de relações de dominação etária. A gente precisa romper, sim. Socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional. Errada essa aqui. Assim, esse rompimento, sim. Meu povo, acabando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Quero dizer que as autoras, elas estão muito afinadas com as diretrizes, com as legislações educacionais, tá? Um beijo e até o próximo livro. Se inscreva no canal, deixe o seu like que toda semana tem conteúdo para você. E vamos gabaritar nas provas!